feliz aí, gente? Graça e paz. Que bênção poder estar aqui, me sentindo privilegiada e honrada de começar esse culto sendo instrumento de Deus. Amém? Tenho certeza que Deus vai ministrar no seu espírito, como Ele tem ministrado no meu, já tem uns 15 dias essa palavra. Ela tem queimado no meu coração, porque eu percebo que nós estamos sendo paralisados no processo. E nós precisamos reagir. Não é essa a vontade de Deus para nós. Se você ler a palavra, ela é recheada de versos que falam para nós sobre ousadia, sobre você ir avante, sobre propósito, sobre uma caminhada, sobre desfrute. Quando Deus nos criou e nos colocou no jardim, Ele tinha para nós uma vida de... Eu sempre falo isso. Ele criou todas as coisas. E Ele criou o homem no último dia e falou, agora vamos descansar? Porque Ele queria nos ensinar um princípio do desfrute. Do desfrutar da presença, do desfrutar da companhia, do desfrutar, sabe, da pessoa de Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas, né? Esse era o propósito maior de Deus para nós. Mas as circunstâncias, as situações, as distrações, tantas coisas têm nos feito perder o desfrute e paralisar no processo. Nós temos sido paralisados, sim ou não? Quem aqui já teve um sonho? E nesse sonho você se sente impossibilitado de mover. Você tenta sair daquela situação. Essa semana passada eu tive um sonho assim. Foi muito ruim, muito ruim. Meu esposo falou para mim, amor, você estava suadinha. E foi muito ruim, porque eu tentava me mover, eu tentava sair dessa situação, mas o sentimento que eu tinha, a sensação que eu tinha nesse sonho, é que alguém me prendia na cama, alguém me aprisionava na cama e eu não conseguia me mover. Eu acordei apavorada, agoniada, angustiada. Por quê? Porque eu estava sendo paralisada. Paralisia é o ato de não conseguir se mover, não conseguir se movimentar. Você fica estagnada, entende? Você fica estagnado, você não consegue se movimentar. Então o tema da minha palavra de hoje é sobre isso. Saia da paralisia. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Não, fala assim, tipo como se fosse uma ordem, porque esse verbo está no imperativo. E ele é uma ordem para você, não é um tipo, quem sabe, uma opinião, não, é uma ordem, fala como uma ordem mesmo, saia da paralisia. Aí, agora ficou bonito, agora eu gostei mesmo, né? E às vezes nós nos acostumamos com isso, acostumamos com a mesmice, acostumamos com o ato de estarmos parados, nós temos uma tendência a acostumar com tudo. A gente vai perdendo a fé para alcançar coisas maiores, a gente vai perdendo a esperança, porque nos colocamos nessa situação e nesse lugar de paralisia. Nos colocamos nesse lugar, nós aceitamos, não é? O povo não fala que o homem é produto do meio? O meio começa a nos moldar, o meio começa a nos forjar de uma maneira muito negativa, muito negativa. Então tem muita gente que eu acredito que pode aqui, me ouvindo hoje, estar enfrentando esse tipo de situação. Talvez é uma paralisia financeira. Você acostuma, tá bom viver assim. Ah, eu já tenho pão para comer mesmo, eu já tenho uma casinha ruim. Mas eu tenho uma casinha, tá bom? Eu tenho um carrinho, a gente acostuma. A conta no banco paga o que dá. Entende? E aí você não avança para coisas maiores porque você está vivendo uma paralisia financeira. Talvez a sua situação não seja uma paralisia financeira, mas uma paralisia sentimental. Eu conheço uma pessoa que ela sonha casar. Sonha mesmo. Ela já deve estar com 40, é quase a minha idade, 41 anos. 42 anos ela fez em janeiro. O sonho dela é casar. Só que hoje ela já perdeu a esperança. Ela acostumou, ela não tem mais vaidade, ela não tem mais vontade de se arrumar, você olha para ela, está do mesmo jeito, ela não cuida, ela, sabe? Ela se paralisou sentimentalmente. Talvez também seja uma paralisia profissional.
Deus tem para você um plano de carreira. Deus tem para você, sabe, lugares de honra, lugares incríveis, lugares maravilhosos. Mas você se acostumou, se permitiu, sabe, ser amoldada a esse tipo de situação. Mas assim, gente, não é a vontade de Deus para nós. Não é a vontade de Deus para nós. Por isso não podia ser outra palavra para o nosso primeiro culto de manhã. Nós somos uma igreja escolhida por Deus para fazer algo extraordinário e viver algo extraordinário. Deus não tem para nós o mais ou menos, Deus tem para nós o melhor. Mas sabe o que o versículo fala lá em Isaías 1,19? Se você quiser, você vai comer o melhor dessa terra. Olha só, eu preciso... Está na Bíblia. Se eu quiser, eu vou comê-lo. Então está aqui. Deus já trouxe para nós, Deus já conquistou para nós, mas eu preciso querer. Eu preciso querer. Sabe o que está escrito em Jeremias 29:11? Eu é que sei que pensamentos eu tenho ao vosso respeito. Pensamento de paz. Pensamento de paz. E depois ele fala, para te dar o fim que você deseja. São promessas, sabe, são lugares incríveis, são lugares extraordinários, são lugares de honra. Depois lá, tem um versículo na Bíblia que fala, olha, eu te coloco como cabeça e não como lugares de liderança, de influência. Tem outro versículo na Bíblia que fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, e o que acontece? A porta permanece fechada? Tem um outro versículo que fala, olha, eu tenho para você boa medida, recalcada. Você percebe que você sabe tudo isso de cor? Por que não tem vivido? Todos esses versículos que eu mencionei já estão na sua mente. Não é segredo para ninguém. Por que a gente não está vivendo? Se a gente conhece, por que a gente não está fazendo? Quantas pessoas começam o ano fazendo o compromisso de malhar? Não, eu vou malhar 15 minutos por dia, eu vou malhar todos os dias da semana, e começa empolgado na primeira, na segunda, o que acontece na terceira semana? Paralisa. Paralisa no processo. Porque o diabo não mudou a estratégia. A estratégia dele é a mesma. Desde o Éden, ele quer nos fazer parar. Ele quer nos fazer parar. Por que estamos aceitando viver paralisados? Por que estamos vivendo essa paralisia? Por que não estamos vivendo uma vida de desfrute? Por quê? Quero contar a história para você, embasar aquilo que o Senhor quer que ministrar no nosso coração. No livro de Neemias, abre para mim por favor, Neemias capítulo 1, do 1 ao 4. A palavra de Deus diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Quero mais um. Falta o 5, né? Só um pedacinho do 5. Então eu disse, só quero até aí. Não vou fazer essa oração. Escute, a palavra conta que Neemias, eu vou te contextualizar, até porque nós não temos muito tempo para a gente ler toda a história, mas eu preciso te contextualizar. O povo judeu tinha sido levado cativo, e eles estavam vivendo uma vida muito sofrida, uma vida de muita humilhação, tinha perdido a dignidade, a sua cidade estava completamente destruída.
Só que Neemias estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém, numa cidade chamada Suzã do Império Persa. Ele não estava sendo influenciado diretamente por essa destruição. Ele era copeiro de um rei, Artaxerxes. É isso, né? É difícil falar, mas é isso. Preste atenção. Ele estava no bem bom, num palácio, servindo um rei, comendo a melhor comida, vestindo as melhores roupas, desfrutando de um ar-condicionado, provavelmente, de uma mesa posta. Ele estava num lugar de tranquilidade, num lugar que não tinha tanta confusão. Ele estava ali dentro do palácio, servindo a comida para o rei. Ele não estava sendo prejudicado diretamente por isso. A vida dele estava tranquila, a vida dele estava boa, a vida dele estava calma. Ele era copeiro de um homem importante. Mas aí o irmão dele vem visitá-lo e ele faz uma pergunta. E ele fala para mim, como é que está a cidade de Jerusalém? E o irmão explica para ele, fala, nossa, lá está terrível. Lá está terrível. Terrível, destruiu tudo. O muro está em ruínas, todo no chão, as portas, está tudo horrível. E o povo passa por grande sofrimento. E o povo passa por grande humilhação. Grande humilhação. E aí no verso 4, a palavra fala algo muito precioso. Quando ele descobre o que está acontecendo, no verso 4 fala assim, ó. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando. É claro, é legítimo. Você sofre, você recebe uma situação, recebe uma notícia de uma situação ruim, você sente. Nós somos humanos, não é assim? Então a palavra fala que ele chorou, ele passou dias chorando e lamentando. Mas ele toma uma atitude. Ele poderia, diante dessa situação, permanecer na paralisia igual os seus irmãos judeus. A palavra fala que ele lamenta, chora, jejuma e ora ao Deus dos céus e diz, ele toma uma atitude. Sabe a palavra que eu quero ministrar para você hoje? Preste atenção, ele não precisava se envolver. Ele poderia permanecer na sua zona de conforto. Ele poderia permanecer no seu conformismo. Mas sabe de uma coisa? Todos nós fomos chamados para fazer grandes projetos. Todos nós fomos chamados para fazer grandes coisas, para impactar essa geração. Até porque não é sobre você, mas é sobre quem você carrega. Até porque não é sobre uma habilidade pessoal da Lidiane, mas é sobre a pessoa que reside na Lidiane. Entende? Nada pode nos limitar, nada pode nos parar, porque eu carrego o próprio Cristo. A própria sabedoria reside em mim. O próprio discernimento reside em mim. Todos nós fomos chamados para fazer coisas grandes. Coisas grandes. Pensa, ele era um copeiro, talvez uma função não tão aplaudida, não tão reconhecida. Ele não tinha um cargo assim aparente, ele não era um chefe, ele não era um rei, ele era um copeiro, Eric. Aí às vezes você olhando para mim e fala, não, mas você nem sabe a minha história, eu sou um gari. Não, mas você nem me conhece, não, eu sou um office boy. Preste atenção, Deus só quer um coração inconformado, porque Ele usa onde Ele quiser usar. Ele não precisa de título. Ele não precisa de uma oratória bonita. Ele não precisa sequer de um palco para levar você, para projetar você. Ele não precisa disso aqui. Ele projeta quem ele quer projetar. Você entende isso? Ele era um copeiro. Alguém improvável como eu e você. Mas alguém que se inconformou com a situação. Porque Deus usa gente inconformada. Quer lembrar de uma história? Ana também está lá no Velho Testamento. Ana, ela queria muito ser mãe. Enquanto ela orava de maneira natural, ela não gerou Samuel. Até que um dia ela se inconformou na presença de Deus. Ela se derreteu, ela se derramou, ela se prostrou com uma maneira tão inconformada, que naquele dia ela saiu com a vitória dela. Ela saiu com um profeta que mudaria uma situação.
400 anos de prisão, Samuel veio para mudar todo um contexto. Porque alguém inconformado se levantou. Sabe, nós precisamos ser uma pessoa inconformada. Neemias era uma pessoa inconformada. Ele ouviu e ele não aceitou essa situação. Ele se indignou, sabe? Ele se enfureceu e ele não aceitou a paralisia. A palavra fala no verso, abre para mim, Neemias 2, 1. 2:1. No mês de Nissan do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Até então eu nunca tinha estado triste na presença dele. Foi tão sofrida a notícia, foi tão difícil a notícia, que ele não conseguiu esconder na sua afeição a tristeza que ele sentiu. Ele foi servir ao rei com tristeza. Ele estava triste? Sim. Angustiado? Sim. Mas não paralisado. Não paralisado. Não paralisado. Tem gente às vezes que acredita que para cumprir o propósito tem que ser só na euforia. Ah, se Deus é comigo, então só alegria, só júbilo. Não é assim. Nós passaremos dias às vezes de adversidades, porque o próprio pai passou. O próprio pai passou. A palavra fala que ele chorou, ele orou ao pai e falou assim: Pai, se possível, passa de mim essa angústia. Se possível, passa de mim essa dor. Se possível, passa de mim esse sofrimento. Se possível, passa de mim essa coisa ruim que eu estou sentindo aqui no meu coração. Mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele sofreu, porque às vezes a gente acha que é só diante de um júbilo, diante de um contentamento, diante de uma euforia louca, mas não é. Nós vamos precisar dar as respostas certas também diante de luto, também diante de dor, também diante de sofrimento. Nós vamos precisar sair da nossa paralisia, mesmo quando a nossa história do passado não for tão linda assim. Tem uma sexóloga que eu amo ouvi-la, a Mariane Marx. E ela foi vítima de muitos abusos e muitos abusos. E ela tem muitas feridas, muitas mágoas passadas. E um dia ela falou uma frase que mexeu muito no meu coração. E ela falou: olha, eu não posso mudar o que aconteceu comigo, mas eu decido o que eu vou fazer daqui para frente. Escute isso. Eu não posso mudar o que fizeram comigo, mas eu decido como eu vou viver daqui para frente. Entende isso? Nós precisamos sair da paralisia. Quantos de nós estamos aqui, parados, pensando numa situação que já passou? Numa situação que você já enfrentou? Quer ver um outro personagem da Bíblia que foi paralisado por um processo? Ministrei essa lição domingo passado no link. Foi muito poderoso. Josué. Eu imagino Josué sentado, se lamentando, porque o Moisés tinha morrido. Era um líder ousado, um líder corajoso, um líder destemido, um líder convicto. Moisés foi alguém que fez uma diferença extraordinária, incrível. Eu imagino que Josué estava se comparando. E agora? O que eu vou fazer? Nem sei como que eu vou conduzir esse povo. Como que eu vou falar com esse povo? A missão é grande demais, a responsabilidade é grande demais. Aí se você ler Josué 1, versículo 2, está escrito assim: e Deus disse: Moisés é morto. Josué, Moisés é morto. Agora dispõe-te para atravessar o Jordão e conquistar a terra que eu prometi aos seus pais, a você e aos seus pais. Olha que tremendo isso. Está escrito lá, né? Olha lá. O meu servo Moisés está... Tipo assim, vamos parar, vamos sair dessa paralisia, vamos sair dessa zona que você se estagnou. A gente planta os nossos pés e a gente às vezes não vai avante, porque nós estamos paralisados.
paralisados. Josué estava paralisado. Até que Deus falou: olha, está morto, sai daqui. Vamos avançar, saia da paralisia. Essa foi a palavra de Deus para Josué. Saia, Josué, da paralisia. Você não tem noção aonde eu quero te levar. Para de se acomodar, de se conformar e de aceitar que a sua história é isso aqui. Para com isso. Eu usei Moisés, mas você não tem noção como eu vou te usar. Você não tem noção da autoridade que eu tenho para fazer através de você, das conquistas, dos moveres, dos milagres. Saia da paralisia. Saia da paralisia. Preste atenção, foram 91 anos de cativeiro. 91. 70 anos aprisionados e depois 21 anos eles morando debaixo de escombros. Nós nos acostumamos. Nós nos acostumamos. Infelizmente, nós nos acostumamos. Você conhece pessoas que às vezes quebram o óculos? E aí, o que ela vem? Põe uma fita isolante. Sim ou não? No primeiro dia vai tirar a foto, que jeito que eles ficam? Tampando, não é assim? Porque fica envergonhado, não é? E no segundo? Aquele negócio já começou a fazer parte do óculos dela. Já não incomoda mais. Já não incomoda. Não incomoda. Isso é sério. Isso é sério. A Mirtz não sei se a Mirtz veio. A Mirtz me ajuda lá em casa. Quando eu vim para Goiânia, eu mudei para uma casa muito pequena. Rio Verde. Eu mudei para uma casa muito pequena mesmo. E a casa era uma casa mais velha, mas eu orei por ela. Foi resposta de oração. Eu me lembro de quando cheguei em Rio Verde, eu estava na parte de cima e eu falei para o Senhor, Senhor, foi exatamente isso que eu pedi para mim. Por quê? Eu não conhecia a vida em Rio Verde. Eu não sabia se eu teria alguém para me ajudar. Eu não sabia como seria a logística de levar a menina em escola, buscar a menina de escola, enfim, a rotina do dia a dia. Porque eu decidi, de fato, fazer essas atividades e não delegar para ninguém. Então, eu fiquei assim, orei por isso e fiquei muito feliz por isso. Mas, meu esposo falou que nós ficaríamos nessa casa 6 meses. E que logo nós construiríamos uma casa. E o tempo foi passando. Eu sou administradora, quem me conhece, eu faço conta de tudo. Tudo que você pensar eu faço conta. Tudo que você pensar eu faço conta. Eu sou daquela que economiza assim, o sabão eu colo no outro para não desperdiçar aquele pedacinho, sabe? Não? O desodorante eu corto no meio para pegar lá no dentro. Você corta assim, gente, tem um monte de desodorante lá dentro. Vocês não têm noção. Faz o teste para você ver. Sabe aquele desodorante creme? Se você não corta no meio, você chega lá, você ainda usa mais uns 15 dias. De verdade, estou falando de verdade. Não, gatinho? É tudo, economizo tudo, tudo mesmo. Assim, tento aproveitar de todas as maneiras. E meu esposo falava, não, nós vamos sair da casa, aí uma situação outra e tal, e nós fomos impedidos de sair, nós ficamos nessa casa 2 anos e estamos lá até hoje. Mas deixa eu falar algo para você. Tem 15 dias que o Senhor começou a ministrar comigo essa história. Até ministrei na rede de crianças sobre Neemias. E lendo essa história, Deus começou a me mostrar que eu estava paralisada nesse processo. Porque eu fazia conta. E aí, para piorar a situação, quando eu mudei para cá, em agosto do ano que eu mudei, o meu marido me compra um lote. E ele chega para mim e fala, Ricardo, que ou eu ia ser muito feliz naquele lote, ou eu ia ficar muito rica naquele lugar. Olha só, os 2 argumentos importantes para mim, não é não? Feliz e rica? Pensa. Ele chega para mim e fala isso. Só que esse lote estava bem no início do projeto. Então, ele nem ainda, parece que vai sair agora em outubro para construir. Então, sabe quando você fica vivendo só lá no futuro? Aí você paralisa no processo, porque você fala, gente, ainda mais eu que faço conta de tudo, que sou muito muquinha. Eu falo, agora eu saio daqui, vou pagar a mudança, logo o lote sai, a gente constrói. Sabe essas coisas assim? Por que eu estou te contando essa história? Porque nós nos acostumamos. E por muitas vezes eu usei esse argumento. E eu falava,
não tem como arrumar a minha casa, porque ela é muito pequena. Eu tenho 2 portas de guarda-roupa só na parte de cima. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que pôr aqueles ganchinhos de banheiro e pendurar as roupas. Então, você entra no meu quarto, tá cheio de roupa pendurada assim, ó. Graças a Deus, porque Deus tem me dado muita roupa, amém? Muita roupa. Então, é por isso que eu tenho esse tanto de roupa pendurado lá. Mas não é bonito de se ver. Mas a gente acostuma. Eu entrava no quarto da Luana e ela falava, o quartinho, a mesa dela de estudo muito bagunçada. Ela, mãe, mas não me cabe, não cabe os meus sapatos. Eu falei, filha, vamos parar de desculpa? A gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. E aí, 15 dias eu comecei uma faxina lá em casa. Falei, não vai ser assim. Nós vamos aprender a ser contentes naquilo que o Senhor nos confia agora e tomar atitude para sair daquilo que nos incomoda. Porque para todas quantas forem as tuas promessas, nós temos o sim e o... Está escrito na Bíblia. Por que então a gente não vive o melhor? Porque a gente vive aqui, e usando até o trecho da lei de ontem, nós cedemos a nossa boca para reclamar, para falar do problema. Sim ou não? É assim. É assim, nós nos permitimos ser paralisados e acostumamos com os remendos. A gente acostuma com remendo. Sabe o que aconteceu? O povo estava cativo, eles estavam acostumados com aquela vida de sofrimento, de miséria, de humilhação. Eles acostumaram, eles foram paralisados pelo estilo de vida que foi, assim, foi sendo continuado, continuou sendo aplicado. Por uma escolha pessoal. Eles se paralisaram. Acostumaram. O povo estava acostumado. Mas de repente Neemias ouve e fala, não vai ser assim, em nome de Jesus. A gente acostuma com os escombros. E aquilo passa a viver, fazer parte da nossa essência. Sabe? Fazer parte, preste atenção. Neemias era um copeiro, mas ele não se enxergava como um copeiro. Ele não se enxergava como um copeiro. E você vai ver na história que ele vai se enxergar como um engenheiro. Porque ele vai edificar uma obra top. Ele vai edificar uma obra chique. Entende? Porque ele acreditou na missão. Ele entendeu, ele internalizou, ele percebeu. Sabe, nós precisamos ser inconformados. E para nós sermos inconformados, nós vamos precisar sair dessa zona que nós acostumamos. Deixa eu te falar algo. Eu falava muito isso. Ah não, mas às vezes a Luana não consegue compreender porque ela tem TDAH. Não, às vezes ela tem um pouquinho de dificuldade para escrever porque ela realmente foi diagnosticada com TDAH. Mas deixa eu te falar, sabe o que eu tenho falado para ela nesses dias? Filha, você pode tudo o que você decidir fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o dono da sabedoria reside em você, o dono da inteligência está dentro de você. Aí a gente fica o tempo todo falando, justificando. Não, ela não é tão boa na escola porque ela tem TDAH. A gente já fica o tempo todo limitando. Nós limitamos a capacidade que Deus já derramou para nós. Já entregou para nós. Ele já entregou. Então preste atenção. Neemias, ele acreditou na missão. Para vencer o inconformismo, ele acreditou na missão. Ele faz uma oração tão poderosa, tão poderosa. Abre para mim, Neemias 1:11. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Para que tem essa frase no final, hein? Para mostrar que ele não era alguém tão importante. Para mostrar que ele não era alguém que tinha posses. Para mostrar que ele não era alguém que talvez tivesse tanto conhecimento, nem tanta técnica. Mas ele era inconformado. E porque ele era inconformado, ele acreditou na missão. Ele venceu o inconformismo. Ele venceu o inconformismo.
Sabe, quero falar algo precioso, porque ele acreditou na missão, ele se preparou. Deixa eu te falar, tem muita gente que até acredita na missão. Tem muita gente que está paralisada, acredita na missão. Ele acredita. Ele realmente acredita que ele vai longe. Ele realmente acredita que ele vai ser muito usado por Deus. Ele realmente acredita que Deus tem planos incríveis, Deus tem planos maravilhosos. Mas ele não se prepara. Ele não se prepara. Imagina que Deus quer levar você para as nações. Ele quer levar você para o exterior, para você ser um grande evangelista, para você ministrar a vida, para você, sabe, falar do amor de Deus. Mas você está paralisado, acreditando, paralisado e não se preparando. Aí você não faz um curso de inglês? Sim ou não? Você não se prepara. Você fica paralisado, acreditando longe, mas você não se prepara. Preste atenção. Neemias acreditou para vencer o inconformismo, mas ele também se preparou. Ele também se preparou. Eu fico imaginando Neemias, Jaqueline, andando assim no palácio, servindo e ouvindo, sabe? A conversa dos reis. Sondando tudo, avaliando tudo. Eu consigo imaginar Neemias ali prestando atenção em todos os detalhes, porque você vai ver que ele fez um plano de meta, um plano de ação incomparável. Um copeiro. Ele pensou em cada detalhe. Ele sabia por onde ele ia passar. Gente, eram 1.500 quilômetros de distância. Suzã, de Jerusalém. Ele pensou em tudo, qual reinado eu vou passar, com qual líder eu tenho que falar, eu tenho que pedir permissão para quem, eu tenho que fazer. Você vai ver nos versos seguintes que ele tem um plano de ação. Quando ele vai falar com o rei, ele já sabe do que ele precisa. Ele já sabe de tudo, ele já tinha traçado, ele já tinha detalhado, ele já tinha escrito tudo. Ele já tinha, quer ver? Abre para mim, por favor, 2:7. A seguir acrescentei, aqui o rei já tinha concordado, dele ir para voltar para Jerusalém para conquistar, reconstruir. Aí assim, ó, a seguir acrescentei, olha aqui o plano de ação. Alguém que se preparou, alguém que se preparou. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar e chegar a ajudar. Ele sabia que ele teria uma resistência no meio do caminho. Ele sabia quem era a resistência, qual rei ele precisava falar, com quem ele teria que falar. Ele já pediu, então me manda carta, me autoriza a passar por esse caminho. Pode seguir. Além disso, uma carta para Asaf, olha lá, guarda da floresta do rei. O que ele ainda pede? A fim de que ele me forneça. Abusado, né? Gente, Deus gosta de homem ousado. Sério, sério. De copeiro, preste atenção. Ele não só quer autorização para deixar de servir o rei por um período que até então não tinha definido, porque nem ele sabia. Nem ele sabia. Pesquisando, eu fui estudar um pouco sobre isso. Gastariam décadas para construir. Para construir. Tem pesquisa que fala que seriam 30 décadas, tem uns que falam que são 20, mas é um tempo muito grande para construir o que ele fez em 52 dias. Preste atenção, ele sai, conversa com o rei, ele pede para o rei autorização para ir por um tempo indeterminado, porque ele não sabia quanto tempo ele ia ficar lá. Ele pede cartas para que o rei envie, para os representantes, para os governantes, para que ele possa passar, e ainda ele pede matéria-prima para fazer a obra que ele precisava fazer. Deus gosta de gente ousada, porque não há limites, preste atenção, não há limites para o Deus que nós servimos. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro, não tem nada que é difícil para ele fazer. Não tem nada que é difícil para ele fazer. Entende isso? A preparação, ela pode ser cansativa. A preparação, ela pode ser cansativa. Às vezes estudar 4, 5, 6 horas de inglês por dia.
Não sei, às vezes o que Deus tem colocado no seu coração, ela pode ser demorada. E às vezes pode ser até desanimadora. Que parece longe demais, parece grande demais, parece impossível demais para a gente fazer na nossa força humana. E é mesmo. E é mesmo grande demais. Mas para Deus não. Ele traz a impressão, Ele traz a convicção, Ele traz a certeza da noite para o dia. Você lembra a história de Daniel? O rei já tinha mandado matar todos os sábios se aquele sonho não fosse desvendado. Ele tem um sonho, não conta o sonho e pede para que os sábios fizessem a revelação do sonho. O que é isso, gente? A pessoa não contou o sonho e queria que os sábios trouxessem a interpretação do sonho. Chega então a notícia para Daniel e para os seus 3 amigos que eles seriam sacrificados, porque não tinha mais solução. Aí Daniel fala algo precioso demais. Sabe, é a ousadia que Deus traz. Daniel chega e fala assim, ó, não, presta atenção, eu vou orar. E esta noite, não é amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem, essa noite Deus vai me dar a interpretação desse sonho. E ele vai para casa e ele lança o desafio para os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles então fazem uma oração. No outro dia, o que você acha que acontece? O impossível acontece. Deus traz a interpretação do sonho para Daniel. Sabe por quê? Porque Deus gosta desse tipo de ousadia. Sabe, ele não se permitiu viver na paralisia. Imagina, ele tinha o direito de ficar lá chorando, sim ou não? Ai, vou morrer amanhã. Tinha ou não tinha? Já tinha um decreto de morte. Já tinha sido espalhado o decreto de morte. Todos os sábios morreriam, inclusive ele. Ele era um dos que servia ao rei. Mas ele não aceitou a paralisia. Ele foi também um inconformado. E ele preparou, e ele teve atitude, ele preparou através da oração. E o milagre aconteceu. Sabe, às vezes a gente está aqui, a gente acredita, mas a gente não toma atitude. A gente não toma atitude para viver o extraordinário, para viver o que Deus tem para nós. Neemias soube aprender com as lições do cativeiro. Todo desafio que nós passamos tem um propósito para ser. Quando nós estamos passando uma situação de adversidade, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos lapidando, o Senhor está nos treinando, o Senhor está nos capacitando, o Senhor está nos habilitando para algo grande que Ele vai fazer. Quem jogou videogame aqui já? Você só passa de fase se você vencer os desafios da fase anterior, sim ou não? E se você tentar boicotar no processo, talvez até você consiga passar de fase. Mas você não vai adquirir as armas que você precisa conquistar para vencer os novos gigantes da próxima fase. É um processo. Nessa fase o Senhor vai me moldando, Ele vai me habilitando, Ele vai me capacitando. Aí Ele me aprova. Eu passo de fase, levando comigo armamentos, levando comigo habilidades que eu não tinha até então. Foram adquiridos na fase anterior. Mas às vezes nós estamos reprovando, estamos voltando para a 5ª série. Ou então levando aquilo que agora existe, né? Você até passa de ano, mas você fica devendo matéria do ano, não é assim? Do ano anterior. Nós não estamos pegando os armamentos, as ferramentas, as capacidades que o Senhor está nos ensinando nesse processo. Precisamos aprender com as lições do cativeiro para a gente passar para a próxima fase. As adversidades nos moldam. Preste atenção, nada... Pastor Mark Anderson fala uma frase que é muito verdadeira. Não foi por acaso, foi de repente. Preste atenção nessa frase, tanto que ela é profunda e verdadeira. Não foi por acaso, foi de... O que é isso? Não foi por acaso que Neemias
foi o escolhido por Deus para reconstruir. Mas para muitos foi de repente, foi rápido demais. Porque ninguém sabe o que ele passou. Ninguém sabe o que ele enfrentou. Tem muita gente que está aqui nessa situação. Você fala, nossa, mas meu amigo agora ficou rico da noite para o dia. Né? Não é da noite para o dia, não. Tem uma história. Tem uma trajetória. Tem muitas lições aprendidas nisso. Amém? Então preste atenção. Neemias foi um inconformado que acreditou na missão e se preparou. Outra coisa que eu queria trazer para você, Neemias teve iniciativa. Não adianta também eu acreditar na missão, não adianta também eu me preparar para a missão e permanecer estagnado. Eu preciso acreditar na missão, eu preciso me preparar para a missão, mas eu também preciso ter iniciativa. Eu preciso ter iniciativa, a gente não pode deixar a oportunidade passar. Nós não podemos deixar a oportunidade passar. O Senhor, Ele nos dá oportunidades diárias. Nós precisamos abraçar essas oportunidades. Nós precisamos abraçar. Lembra do versículo que eu comecei dizendo? Se eu quero, eu desfruto. Se eu quero, eu vivo o melhor dessa terra. O Senhor, Ele já deu para nós. Mas nós precisamos ter iniciativa. Iniciativa para fazer diferente. Iniciativa para começar um projeto. O que Deus tem falado? Esses dias eu conversei, estava num aconselhamento pastoral. E eu conversando com uma pessoa e ela me relatando também de uma dificuldade do passado, e que o passado para ela era muito vergonhoso, muito dolorido, e que ela não tinha muita coragem de dizer, mas que ela estava, olha só, escute isso, ela estava sendo impulsionada por uma vontade diferente que até então ela não tinha sentido, de fazer o nome do Senhor conhecido nessa cidade. E ela, pastora, o que eu faço? Eu falei, você acredita que Deus te abandonou no passado? Ela, não. Falei, então deixa eu te falar, use o passado para conquistar aquelas que também talvez tiveram a mesma história que você. Ele não é vergonhoso, porque mesmo diante do que você enfrentou, as mãos do Senhor estavam sobre a sua vida. Mesmo diante do caos, você prevaleceu e está aqui hoje para contar o testemunho. Você está aqui para restaurar e resgatar um monte de mulheres que estão acreditando nessas mentiras do passado. Deus te trouxe para a vida, Deus tirou das trevas e trouxe você para a luz. Percebe? Tem que ter iniciativa. E eu falei para ela, olha, antigamente, até antes da pandemia era muito assim, era tudo muito sobre uma figura clerical. Hoje não, graças a Deus todo mundo tem voz. Sim ou não? Você tem uma rede social que alcança 1.000 pessoas? 500 pessoas, 2.000 pessoas, Deus te deu voz, Deus te deu voz, entende? Tenha iniciativa e mantenha o caráter para não parar, para perseverar, para continuar. Abre para mim Neemias 4, 19 ao 23, 4, 19 ao 23. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, porque até nisso Neemias pensou. Até nisso tinha no plano de ação de Neemias. Eu não estou falando porque a gente não tem muito tempo. Mas ele colocou por equipes. Você vai ficar nessa equipe, você vai ficar nessa equipe, você nessa equipe. Então eles estavam longes, porque aí era extenso o trabalho, era grande o trabalho. Então ele levantou equipes que eram responsáveis por executar aquela obra. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando lanças desde a alvorada, e até que aparecessem as estrelas. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia.
Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão e não a deixava, mesmo quando ia buscar água. Não pare. Não pare. Não pare. Neemias, ele permaneceu, ele não parou. Preste atenção. E aqui eu quero introduzir 3 inimigos que Neemias teve que enfrentar. Mas preste atenção. Quanto maior a obra, maior o nível de resistência. Fala para mim, Neemias tinha inimigo quando era copeiro? Não. Mas agora aparecem 3 inimigos na vida dele, que nosso Deus precisou trabalhar isso aí, ó. Ele precisou estabelecer um plano de ação muito forte, de nem dormir sem roupa, já está preparado para já levantar. Trocou a trombeta, então eu vou levantar porque eu tenho uma missão. O nível de resistência está relacionado ao grande projeto que Deus tem para você. Porque às vezes o projeto é grande demais e você começa a olhar para as suas impossibilidades. Você começa a olhar para as suas limitações. Se a gente não fizer algo grande, a gente não vai enfrentar inimigo. Mas se a gente fizer algo grande, esses inimigos vão tentar nos paralisar. Vão tentar mandar algumas cartas para nos distrair. Vão tentar mandar alguns recados para nos fazer parar. Já estou terminando. Abra para mim Neemias 6, do 1 ao 4. Neemias 6. Preste atenção, olha lá os 3 inimigos aparecendo, ó. Quando Sanbalaque, Tobias, Gesem o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ainda ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sanbalaque e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. O inimigo, ele quer mandar cartas, recados, porque ele quer nos manter distraídos, ele quer nos manter sem foco, ele quer nos manter paralisados. Então ele começa a mandar mensagens nos seus pensamentos, para fazer você paralisar no processo, para fazer você parar no processo. Ele começa a mandar mensagens, e que são legítimas, sim ou não? Verdadeiras. Mensagem da sua, da sua falta de habilidade, verdadeira, porque não é sobre mim, sim ou não? Da sua falta de conhecimento, da sua falta de técnica, mensagens sobre a dificuldade do projeto, sobre a imensidão do projeto, sobre as adversidades que serão enfrentadas. O inimigo começa a mandar mensagens para nos manter distraídos. Olha lá, preste atenção, Sanbalaque e Gesem mandaram a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar em um dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando uma grande obra e eu não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Por que eu vou parar? Para ficar dando ouvido às mentiras? Para que eu vou parar de fazer o que o Senhor me mandou fazer? Para ficar ouvindo as lorotas, os sofismas, as enganações do inimigo? Sabe, nós precisamos ter essa atitude de discernir os nossos pensamentos, de discernir as mensagens que nós estamos recebendo na nossa mente. A palavra de Deus fala que Ele tem pensamentos de morte para você? Não, Ele tem pensamento de paz.
E quantos de nós temos recebido essas mensagens na mente diariamente? Diariamente. De que você não é uma boa mãe, não é uma mãe suficiente, não é uma mãe exemplar, que você não vai conseguir inculcar, ensinar, instruir os seus filhos no caminho da verdade. De que você não é uma esposa auxiliadora, idônea, sábia. De que você não é uma profissional de gabarito, de título, de qualificação. Quantos de nós estamos recebendo essa mensagem? De que você é um sacerdote inútil, que não consegue cuidar nem sequer da família, da sua casa. Que você não consegue nem prover a sua família. Quantas mentiras nós temos recebido? Que o meu marido não muda, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Meu marido não muda, meu marido não me honra, meu marido não me ama, meu marido não me respeita. Meus filhos voltaram para as drogas. Sabe quantas mensagens nós temos recebido na nossa mente? É a estratégia do inimigo, não mudou. Não mudou. É a mesma. E a gente começa a internalizar essas mensagens e acreditar que essas mensagens são de Deus. Não são. Não são. Deus tem mensagens boas, Deus tem planos bons. Para de olhar os fatos e comece a olhar a verdade. A verdade está aqui, gente. A verdade é um manual de vida. Você quer ser uma boa mãe? Está aqui a resposta. Você quer ser uma boa esposa? É o que você precisa. Você quer ser um bom esposo, um sacerdote fiel? Está aqui o seu manual de vida. Você quer ser um bom profissional? Está aqui. Está aqui. Aqui, acessa todo mundo. Mas a gente fica acreditando nos fatos. Eu acredito que o muro é extenso. Eu acredito que a obra é grande. Ah, então está difícil demais. Essa obra não é para mim. Deus vai levantar alguém mais qualificado. Deus vai levantar alguém mais capacitado. Eu não consigo me ver. É grande demais para mim. Sabe por quê? Porque você acha que é sobre você. E não tem nada a ver com você, porque a glória é para Ele. Conta-se a história de uma formiga e um elefante. A formiga e um elefante, ela tinha um desafio. Ela precisava atravessar uma mata densa, fechada, difícil de travessia. Então eles decidiram fazer uma dupla. A formiga logo ficou muito empolgada, muito feliz, porque o parceiro dela era grande, robusto, forte, ousado. Ela falou, já sei. Eu vou subir em cima de você e nós vamos atravessar. E a gente vai chegar lá do outro lado. E assim eles fizeram. A formiga subiu em cima e ela conseguia ver tudo lá. De cima, muito pequenininha. E ela lá de cima, ela via tudo. Ela via como é que era a floresta. Ela contemplava todas as coisas. Eles chegaram no final. E lá no final a formiga desceu rapidinho e falou, bate aqui. Conseguimos, cumprimos a nossa missão. Quem é a formiga? Nós. E quem é o elefante? Hã? O que a formiga fez, gente? Hã? Ela subiu na pessoa certa. Sim ou não? Ela só subiu no elefante. Ela lutou alguma coisa? Ela teve algum esforço? Ela teve algum trabalho? Hã? Nada. Ela só pediu para ser parceiro da pessoa... da pessoa certa. Porque quando nós estamos com o Senhor, nós e Ele, eu e Ele, você e Ele, nós somos a maioria. A gente não precisa de um grande exército. Até porque, vou te falar algo, Neemias não tinha um grande exército. Mas ele tinha Cristo, ele tinha Deus, ele tinha a habilidade de Deus. E ele fez uma obra grande em um tempo recorde. Um tempo recorde, porque quando Deus te levanta para fazer algo, Ele mesmo te habilita para viver o extraordinário. Tremendo que Ele fala, eu não posso me distrair. Neemias fala, você acha mesmo que eu vou ir? Você está me chamando para eu ir aí no monte? Vou não, eu tenho uma obra grande demais para executar. Eu tenho um trabalho grande demais para fazer e eu não posso me distrair. Eu não posso me distrair.
Nós estamos distraídos. Nós estamos distraídos, perdendo tempo com o inimigo, tentando justificar. Nós estamos distraídos. E porque estamos distraídos, nós estamos sendo paralisados. O inimigo está conseguindo nos paralisar. O inimigo está conseguindo nos paralisar, mas em nome de Jesus, que Deus levanta em nós Neemias, amém? Neemias, ele foi muito convicto e ele falou, eu não vou perder tempo. Mas você acha que parou por aí? Não parou por aí. Foram 5 cartas, foram 5 tentativas. Porque eles não queriam que Neemias continuasse a obra. Aí você fala assim, nossa pastora, mas é trem demais, porque é muito problema que eu enfrento, são críticas demais. Você não tem noção do tanto de críticas que eu enfrento. Eu imagino que você enfrenta críticas. Neemias também enfrentou. Ah não, mas eu fui ameaçada. Eu também já fui, eu tenho até um processo no meu nome. Neemias também foi ameaçado. Preste atenção, mas o Senhor foi na frente. O Senhor, ele fez. O Senhor tratou de resolver a situação. Está criticando? Vou continuar. Agora é o seguinte, gente, presta atenção, exército, hein? Vamos lá mudar agora a estratégia. O inimigo não quer parar, então agora é o seguinte, um vai trabalhar de dia e o outro vai ficar de escudo, vigiando. Depois faz um revezamento, tá bom? Mas nós não vamos parar. Ele muda uma estratégia, mas ele não paralisa. Amém? Sabe, não pare diante das críticas. Não pare diante das ameaças. Quero finalizar contando essa história. Preste atenção. Davi também era alguém improvável. Davi também era alguém que não tinha qualificação. Estava lá cuidando das ovelhas. E o pai pede para ele, então, ir no campo de batalha, servir os irmãos. E Eliabe, então, olha para ele com menosprezo. E fala, oi, o que você está fazendo aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas do papai? Mas sabe o que Davi faz? Ele vira para o outro lado. Tipo assim, não tem tempo a perder com você. Eu não tenho tempo para me distrair com você. Ele vira para o outro lado e ele pergunta para um outro soldado. Que mesmo que o rei prometeu? Dar àquele que matar Golias? Preste atenção. A nossa atitude faz toda a diferença. Somos nós quem decidimos. Nós precisamos ignorar as mentiras. Nós precisamos rejeitar as mentiras. Nós precisamos abandonar essas mensagens que nós estamos ouvindo. Depende de nós. Nós precisamos sair da paralisia. Assim como Neemias saiu e edificou uma obra grande. Deus não tem só isso que você está executando. Deus tem muito mais. Nós precisamos sair. Ah, mas é meu irmão. Foi o irmão, é legítimo. Pastora, mas é meu irmão que me critica. Eliabe criticou Davi. O rei Saul criticou Davi. A esposa criticou Davi. Mical criticou Davi. O pai de Davi se esqueceu dele. Ao ponto de Samuel, acabou? Cadê os filhos? Acabaram todos? O próprio pai. Mas Davi não se paralisou, porque ele também não se via só como um pastor de ovelha. Assim como Neemias também não se via só como um copeiro. Queria que você ficasse em pé agora. Sabe, Deus vai usar os nossos inimigos para acelerar o processo. O que seria dos alunos de medicina sem os concorrentes? Você entende que nós precisamos dos nossos inimigos? Porque os nossos inimigos nos fazem enxergar aquilo que a gente não está enxergando. Nos fazem estabelecer estratégias e ferramentas que até então não estavam claras para nós. Os nossos inimigos nos permitem ter abertura, o descortinar de olhos para situações específicas. Às vezes Deus vai usar a sua dor. Às vezes Deus vai usar a sua crise financeira. Sabe, Deus vai usar as suas enfermidades. Mas deixa eu te falar algo. Coisas grandes acontecerão quando nós decidirmos
quando nós entendermos, quando nós percebermos. Tem grandes projetos aqui engavetados. Durante essa semana eu estava orando e Deus trouxe muito claro no meu espírito. Tem muita gente que engavetou o projeto, que paralisou no processo. Tem muita gente que paralisou no processo porque se acha pequeno demais para a obra que Deus designou para você, para a obra que Deus comissionou para você. Tem muita gente que não consegue ter iniciativa, não consegue sair dessa zona de paralisia, porque acredita que não é capaz. E eu vou te falar, não é mesmo. Mas o próprio Deus vai na frente, o próprio Deus vai fazendo, o próprio Deus vai reestruturando, vai restabelecendo. Nós não podemos perder a nossa fé. Estamos acreditando mais nas mentiras do que na verdade. Estamos nos distraindo com as mentiras que os nossos olhos estão contemplando. Deus tem algo incrível, Deus tem um casamento abençoado, Deus tem vida financeira, prosperidade, Deus tem plano de carreira, porque é isso. O nosso Pai é abundante. É abundante. Eu queria que aonde você está agora, que você fechasse os seus olhos. Se você sente que você é essa pessoa que tem sido paralisada no processo, eu queria que você fizesse uma oração agora ao Senhor. Se você acredita que você não tem essa capacidade, que você não está conseguindo sair dessas mentiras, dessas distrações que o inimigo tem lançado na sua mente, eu queria que você fizesse essa oração agora. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que estou enfrentando essa situação, que eu tenho olhado mais para aquilo que os meus olhos de fato têm contemplado e não olhado com o olhar do coração. Fala para Ele que você é essa pessoa que desistiu de lutar, essa pessoa que desistiu de ir avante, essa pessoa que se paralisou na caminhada. Fala para Ele aonde você está. O Senhor, Ele tem cura para nós nessa manhã. O Senhor, Ele tem um recomeço para a nossa vida nessa manhã. Ele tem uma nova história para nós. Ele tem uma nova história para nós. Fala para Ele agora, Pai.